Aproveitando que você está de pé e fazendo de conta que você trouxe a sua Bíblia, convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Efésios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Amém? Amém. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amém? Você pode se assentar. Enquanto isso, eu vou abrir as minhas anotações aqui. Prometo para você que não é a minha vontade me demorar. Mesmo quando eu estou sem vontade de demorar, às vezes eu demoro um pouquinho. Hoje está meio frio, né? Louco para voltar para casa. Dia do culto do amigo. E estamos felizes por isso, né? Então, eu anotei aqui, irmãos, algumas coisas a respeito da carta aos Efésios. Mas se você perceber bem, se você é uma pessoa que anda cuidando das mensagens, já tem algum tempo que a gente está falando a respeito dessa carta. E eu tive a oportunidade, nessa última semana, de dar uma folhada na Bíblia ali, dar uma lida, uma estudada, uma analisada em algumas coisas. E eu quero compartilhar com você alguma coisa a respeito da carta aos Efésios, em primeiro lugar. Então, a carta aos Efésios, como você já sabe, foi escrita por Paulo no ano de mais ou menos 62, depois de Cristo. Enquanto Paulo estava preso, como você pode perceber no versículo 4, primeiro ele diz assim: como prisioneiro do Senhor. Paulo esteve preso em dois locais diferentes. Ele esteve preso em Cesareia, do ano de 57 a 59 depois de Cristo, e você pode conferir ali no livro de Atos a partir do capítulo 24, versículo 22 e os subsequentes. E esteve preso em Roma, de 60 a 62 depois de Cristo. E a tradição, irmãos, sugere que Paulo escreveu a carta aos Efésios em Roma, quando estava em prisão domiciliar. Tá? Pode ver lá em Atos 28 e 30, mas para você não procurar agora, eu já vou ler para você aqui. Atos 28 e 30 diz assim: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e recebia a todos quantos iam vê-lo. Então ele estava preso, mas ele estava numa prisão domiciliar. Alugou uma casa e ali ele ficou por esses 2 anos. E a palavra diz ali, no próximo versículo, que ele recebia a todos e pôde pregar na palavra do Senhor assim, sem impedimento. Então Paulo, que estava preso em Roma, escreve uma carta endereçada aos fiéis que moravam na cidade de Éfeso. Muito possivelmente ele escreveu também nesse tempo Filipenses, Colossenses e Filemão. Éfeso, irmãos, anotei aqui alguma coisa a respeito da cidade. Talvez você já saiba, que você vem sempre na igreja, está sempre escutando as mensagens, mas ser repetitivo nunca é demais, desde que seja um exercício de fixação, né? Então, Éfeso era uma importante cidade portuária, era um próspero centro comercial. E há registro no século I a.C., de mais ou menos 250 mil habitantes. Foi considerada a segunda cidade do Império Romano, ficando apenas atrás da capital, que era Roma. Muito rica culturalmente, também tinha muitas grandes construções, templos, bibliotecas e um teatro que na época comportava aí 25 mil pessoas. Imagina um teatro para 25 mil pessoas. Era quase do tamanho de um estádio. Um estádio pequeno, acho que dá mais ou menos isso aí, né? Então, assim, era um serpelo de um estádio. Efésios é também uma das 7 igrejas do Apocalipse. E as ruínas de Éfeso, agora em 2015, foram integradas pela Unesco à lista de patrimônio da humanidade. Então, assim, como você pode ver, uma cidade bem pujante, né? Bem importante naquela época.
E acontece o seguinte, irmãos, então o Paulo, ele estava preso aonde? Lá em Roma, certo? Morava de aluguel lá, pagou aluguel durante 2 anos lá naquela casa, falava da palavra do Senhor, mas ele não podia sair de lá, porque ele estava preso. Então ele enviou um emissário, um irmãozinho, um vaso, né? Como que era o nome desse irmãozinho? Tíquico, tá? Emissário de Paulo, como você pode conferir lá em Efésios 6:21, Colossenses 4:7, vai dizer assim, ó, irmão amado, ministro fiel e cooperador no Senhor. Então foi ele quem levou essa carta, de Roma a Éfeso, de Paulo para os fiéis. E essa carta, irmãos, era uma carta circular, provavelmente escrita como uma carta que poderia ser lida em várias congregações. Tem muita afinidade com Colossenses, uma vez que você já sabe que foi escrito mais ou menos na mesma época. Tá? Provavelmente é a mesma carta citada em Colossenses 4:16. Só para você ter uma ideia do que diz ali em Colossenses 4:16. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia, ou a carta que veio de Laodiceia. Então, como você pode entender esse contexto, vamos dizer assim, daquela época? Então, Paulo escreveu essas cartas, e como cartas circulares. Então, como se fosse aqui, dava para ler aqui na sede, dava para ler ali no Jardim Itália, de repente dava para ler ali na Assembleia de Deus, ou então dava para ler aqui em Corbélia, dava para ler ali em Santa Teresa, enfim. Tanto é que nós estamos lendo ela até hoje, E assim, irmãos, gostaria de incentivar você, mais uma vez, a pegar aquela Bíblia que você tem em casa e dar uma olhadinha nela. Sabe, um livro assim, riquíssimo. Como você vai ver para frente, que acho que eu já preparei umas 2, 3 mensagens compridas, daquela de demorar sentado aí, com base no livro de Efésios, Colossenses, a palavra do Senhor. Muitas vezes você fala assim, mas Deus não fala comigo. Então, que nem diz o Marcelo, pega a sua Bíblia, dá uma lidinha. Se ele não falar com você, amanhã você lê de novo. Uma hora dessa você começa a entender. E as coisas começam a descortinar. Então, assim, irmãos, vamos em frente aqui para não ficar me enrolando muito. Assim como no Novo Testamento inteiro, nós temos 2 temas fundamentais. Na carta aos Efésios também. Primeiro tema, qual que é? Como somos redimidos por Deus. E o segundo tema, como nós redimidos devemos viver. E em Efésios é dividido assim, do capítulo 1 até o capítulo 3, é como somos redimidos por Deus. E do capítulo 4 até o 6, o foco principal é em como nós, os redimidos, devemos viver. Instruções práticas para a igreja de como viver individualmente, como pessoa, e coletivamente como igreja. Tem aproximadamente 35 diretrizes de como os redimidos devem viver. E destacam-se em 3 categorias. Primeira, somos chamados a uma nova vida de pureza e separação do mundo. Segundo, chamados a um novo modo de viver nos relacionamentos familiares e vocacionais. Terceiro, somos chamados a manter-nos firmes contra as ciladas do diabo e as terríveis hostes espirituais da maldade. Resumindo, irmãos, tem um pedacinho, um trecho de Efésios para cada fase da nossa vida. Antes de Cristo, depois de Cristo, e vivendo em Cristo e atacado pelo inimigo e permanecendo firme, e fala a respeito das armaduras, Mas, assim como você percebeu, e eu já falei umas 2 vezes, tem bastante assunto. Em 2 mensagens anteriores, irmãos, eu usei aqui Efésios 4, do 11 ao 6, a mensagem que eu preguei no dia 3 de março. Se você estava aí, de repente você cansou de ficar sentado, mas foi nesse dia mesmo. Fazendo cada um a sua parte. Eu li no capítulo 4, versículo 16, dele todo o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Paulo falando da igreja como
um corpo, como o corpo de Cristo, né? Onde cada membro bem ajustado cresce e edifica-se a si mesmo em amor, né? Na medida que cada um realiza a sua função. Então eu falei aquele dia que existe uma função para você, existe uma função para mim, existem lá os dons, né? Ele mesmo chamou uns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores e mestres, tá? Até quando, Fernando? Até que todos, preste atenção, até que todos alcancemos a unidade da fé, tá? Então, assim, não é até que eu, até que você, mas até que nós todos, como corpo de Cristo. Vou falar mais para frente, mas não fica ninguém para trás. Você faz a sua função e eu faço a minha. No dia 9/6, essa está um pouquinho mais fresca na memória, eu falei de qual a minha função no corpo, né? E que todos nós temos uma função e precisamos, assim, desesperadamente, urgentemente descobrir qual é a nossa função no corpo de Cristo. Eu tenho uma função, você tem uma. Qual é a sua? Qual é a sua função? Então, eu coloquei aqui 1 Coríntios 12:31, tá? Embora se trate do mesmo assunto, eu peguei um texto no outro livro, mas diz assim, ó: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Nós somos a igreja como o corpo de Cristo, seus membros em particular, e como cada parte do nosso corpo tem uma função, assim também nós temos uma função no corpo de Cristo. Somos ferramentas, ou temos, né, ferramentas e capacidades que nos são próprias, onde bem ajustados, colaboramos com a edificação e o crescimento do corpo de Cristo. Tá? E agora um plus. Um plus é um negócio que vem assim a mais. No dia 15/6, teve o culto para casais ali no Jardim Itália. Você que foi, aproveitou. Você que não foi, realmente perdeu. Estava muito maravilhoso, né? Foi uma bênção mesmo. E lá, entre outras coisas, né, nós falamos a respeito das práticas do dia a dia. E assim como no corpo de Cristo, como igreja, nós temos uma função, lá na minha casa eu tenho uma função também. Como marido, como esposa, como filho. Cada um de nós tem uma função na família, tem uma função no casamento, né? Há uma função para o homem, uma função para a mulher, há uma função para os filhos na família, né? E concluímos que nós devemos ser os imitadores de Jesus Cristo. E quanto mais parecido eu for com Jesus, melhor eu desempenho a minha função na família. Quanto mais eu desempenho melhor essa função na família, maior o meu impacto, o impacto da minha família na sociedade, melhor o meu testemunho. Não sei se eu anotei para frente, mas para não deixar passar essa lembrança, a gente chegou à conclusão assim, que a primeira igreja, que a igreja que nós devemos prestar mais atenção, ou dar mais importância do que tudo, é a nossa família. É ali que a gente começa a pastorear, é ali que a gente é pastoreado, é ali que a gente é cuidado, é ali que a gente cuida, é ali que a gente pode exercitar os nossos dons em primeiro lugar. Não quero aqui abrir para aquele lado assim, que ali você deixa todo o teu personagem da porta para fora e é você mesmo, né? Então, graças a Deus por isso que nós podemos ter um lugar de abrigo, de segurança e de proteção. E que ali o Senhor trabalha na nossa vida também. Tá? Então, beleza. Agora vamos para a mensagem propriamente dita. Vou rapidinho, não quero demorar. Li aqui, né, Efésios 4, 1 e 2. Deixa eu pegar de novo aqui que eu vou ler mais uma vez. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Então, assim, como cada um de nós tem um dom, como cada um de nós tem uma função, aqui Paulo ele aconselha-nos como viver
como igreja, como corpo. Como que vai estar esse corpo bem ajustado? Como que esse corpo vai conseguir conviver em harmonia, de maneira a crescer, de maneira a desenvolver. Então a primeira coisa que ele fala é assim, ó, depois de falar que é o preso de Cristo, para dar uma ênfase que ele estava guardadinho lá na casa dele, né? Prisão domiciliar. A primeira coisa que ele fala é um conselho para os irmãos, para andar como é digno da vocação com que fomos chamados, tá? Então assim, eu coloquei umas palavras mais minhas, ande de acordo com aquilo que você foi chamado a fazer. Então no primeiro ponto, irmãos, eu coloquei assim, como andar. E talvez você vai dizer para mim assim, Fernando, mas do jeito que você vai falar aí, era melhor eu ter lido na Bíblia. Pois é, irmão, faz uma vida que eu estou te chamando para ler a Bíblia. Tá? Você pode ler lá que não vai estar nada diferente do que eu anotei aqui. Mas lá diz assim, ó, como andar, como eu devo me portar, como eu devo viver. E eu anotei Efésios 4, do 17 e os subsequentes ali. Não andem mais como andam os outros gentios. Você sabe quem que são os gentios? Não são aqueles caras que são gente boa, mas são todos aqueles que não eram judeus, eles eram considerados gentios. Então não é mais para andar como andam os outros gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Anda pensando um monte de coisa e agindo de acordo com os seus pensamentos. Uma palavra que me vem assim à memória é aquela que diz assim, que não é para nós cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos próprios pensamentos. Não te estribes nos teus próprios pensamentos. E aqui ele diz o que os outros gentios andam fazendo. Então quer dizer assim, você faz um monte de plano que é só teu e anda na inutilidade dos teus planos, sem se dar conta, né, de que o plano de Deus é o melhor, e muitas vezes até com medo disso. Eles são obscuros no entendimento, ou seja, não tem clareza. Você já tentou andar no escuro? Mesmo que seja num lugar que você já conhece, como a tua casa. Cada pouco eu saio lá de dentro do quarto, eu apago a luz para não acordar ninguém, e eu saio me batendo, e geralmente é os meus pés que vai pegando nos cantinhos dos móveis. Às vezes eu estou fazendo café lá embaixo, eu apago a luz para subir, quando eu vejo eu estou com a cara quase na parede. E olha, eu moro ali desde 92, se você fizer a conta, né? 92 para 2024 são 32 anos, salvo engano. Então assim, andam escurecidos, obscurecidos no seu entendimento. Existe uma palavra na Bíblia que diz assim, quem anda de dia não tropeça. Quer dizer, quem anda na luz não tropeça. E eles andam obscurecidos no seu entendimento, separados da vida com Deus, por causa da ignorância, devido ao endurecimento do seu coração. Coração endurecido, irmão, presta atenção. Perdendo a sensibilidade e se entregam à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. O que é avidez, Fernando? É cometendo com desejo, com vontade, toda a espécie de impureza. Tá? Traduzindo aqui para um português mais paranaense do interior, aqui, pé vermelho, cometendo com força, sabe, de propósito, com força, toda espécie de impureza. É assim que andam os gentios. Mas aí o Paulo, ele vem e dá um detalhe para eles, assim, fala assim para nós, ó, mas vocês aprenderam diferentes. Quanto à antiga maneira de viver, despir-se do velho homem. O que fazia antes você abandona. Despir-se é o que? É desvestir-se, tirar essa roupa velha, está se despindo, trocar essa roupa, que se corrompe por desejos enganosos. Tá? Desejos enganosos, irmãos. Quanto tempo da nossa vida nós passamos desejando coisas que a princípio no nosso coração vai ser uma coisa muito boa, vai trazer um benefício muito grande para nós. E quantas vezes nós passamos assim, ó, dias sendo consumidos por planos, por projetos, e esquecemos de conversar com Deus, de trazer Ele para o nosso plano, para o nosso projeto. Então ele diz assim, ó, que se corrompem por desejos
enganosos. Aqui eu gostaria de deixar uma observação também. Andando segundo o conselho do ímpio. Sabe, a palavra diz lá em Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Não sei se você já teve tempo para pensar, para analisar na tua vida um pouco mais profundo. Sabe, muitas vezes nós carregamos alguns valores. Mas foi meu pai que me ensinou, aprendi com meu avô, enfim, é um valor de família. Mas esse valor, ele está de acordo com a palavra? Que você carrega com tanto, com tanto esmero, com tanto cuidado, com tanto carinho, tão fortalecido naquele valor, naquela ideia, naquele objetivo. Você já perguntou para o Senhor? Em que áreas da tua vida você anda debaixo de conselhos do ímpio, corrompido por desejos enganosos? Aí ele coloca assim, mudança de atitude. Vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, a serem renovados na maneira de pensar. Os pensamentos, novos pensamentos, pensamentos com base naquilo que o Senhor nos ensina, naquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que Jesus nos ensina, que é o quê? Revestir-se do novo homem. Quer dizer, eu deixo aquela roupa do velho homem para trás, todo aquele modo de viver, aquela maneira de agir, e eu me revisto do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidades, provenientes da verdade. Justiça, irmão, e santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe, justiça você sabe o que é aquilo que é justo, nem para lá e nem para cá. Santidade, ser separado, andar separado, santo, separado do mundo. Fernando, mas está muito assim, está pouco palpável esses conceitos que você está dando, está muito abstrato, são muito abstratos os conceitos. Então assim, aí ele vem falando do dia a dia. Portanto, abandone a mentira. E a mentira você sabe o que é. É uma verdade que não aconteceu. Essa é a mentira. Mas é só uma mentirinha. Sabe? Só uma mentirinha, não vai fazer mal. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, né? Então assim, isso vai deixar você fora do céu, irmão. De verdade mesmo. Cuida com isso aí. Fale a verdade com o seu próximo. Todos somos membros de um mesmo corpo. Fala a respeito da unidade em Cristo. Aí eu anotei aqui Efésios 4, 5 e 6. Bem resumidamente ele diz assim, que há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança da nossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, sobre todos, por todos e em todos. Esse é o nosso Deus. Sobre todos, por todos e em todos. Quando ficarem irados, porque isso acontece bastante, não pequem. Apaziguem a vossa ira antes que o sol se ponha. Esse aqui, irmãos, esse é legal. Não deem lugar ao diabo. Andem de acordo com aquilo que vocês foram chamados a fazer. E o que eu fui chamado a fazer? Entre outras coisas, não dar lugar ao diabo. Semana passada, estava conversando com um conhecido meu, e ele falou assim: Fernando, vou ter que parar de assistir uma série que estou vendo na televisão. Falei, Pia, por quê? Porque aquilo está enchendo o meu coração. E eu estou ficando brabo que nem fulano de tal da série, assim, assim e assim. Não dê lugar ao diabo. Sonda, Senhor, o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho correto, eterno. Sabe, irmãos, eu não estou falando aqui contra a televisão, contra a série. Você assiste o que você quiser. Você vê o que é importante para você, aquilo que você acha que é legal gastar o tempo. Tá? Eu assisto, tem série que eu acompanho também.
tá? Mas você tem que ver se isso não está te afastando de Deus, não está sendo um lugar por onde o diabo está entrando na tua vida. Não dê lugar ao diabo nenhum. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para ter o que repartir. Sabe, irmão, andar de acordo com aquilo que nós somos chamados para fazer é ter o que repartir. É dinheiro? Talvez. É um conselho? Talvez. É uma mão amiga? É um braço forte? É um socorro bem presente numa hora de angústia? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, apenas o que for útil para edificar os outros. Conselho do Paulo. Como que nós devemos caminhar, como que nós devemos andar, para andar em união, para andar como um corpo, como uma família de Deus. Nenhuma palavra torpe, apenas o que for útil. Quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos em ambientes? Eu tive uma experiência dessa semana passada. Fui em um lugar, cheguei lá, o pessoal falando mal do governo. Coisas do tipo, você não vai se aposentar, porque fulano vai ficar com a tua aposentadoria, porque não adianta isso, não sei o que e tal. Sabe quando o clima está meio pesado assim? Aí, a gente indo na conferência, eu voltei da conferência e estava cheio, né? De coisa para contar de lá, e eu já falei, cara, eu fui lá e aprendi assim, eu fiz isso e tal, e está na nossa mão ser um exemplo de integridade, de santidade, de dar o exemplo para a nossa família, de dar o exemplo para os nossos filhos, de ensinar eles a fazer correto e tal, e eu fui desviando aquela conversa, né? Assim, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque realmente eu estava cheio daquilo, e você que me conhece sabe que eu, volta e meia, transbordo de conversar, e aquele assunto foi mudando aquele ambiente. Sabe, foi tomando conta daquele lugar onde eu estava. Sabe, irmão, você como um cristão, você é responsável por mudar o ambiente onde você está. Mas muitas vezes a gente chega e está rolando uma conversa e você quer participar, e quando você vê, você está enrolado, ou falando mal de alguém, participando de uma fofoca, falando mal do governo, que não vai trazer benefício nenhum para você. Você tem que fazer a sua parte, o governo faz a dele, Deus abençoa todo mundo e está tudo certo. Desde que o mundo é mundo, né? Desde que o tempo é tempo, tem alguém querendo mandar, tem alguém que tem que obedecer, tem uns que são mais espertos, tem uns que são mais ligeiros, desde sempre é assim. O que você tem que perceber, o que você tem que notar, é que a nossa terra não é aqui. Nós não somos daqui, nós estamos aqui só de passagem. Nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo corrompido. A nossa terra é lá, a nossa pátria é no céu, sabe? O nosso rei é outro. Nós não estamos debaixo desse governo, nós não dependemos desse governo. Nós precisamos sim, como bons cristãos, honrar, fazer a nossa parte. Tem aquela situação da moeda. O pessoal vem lá para pegar Jesus numa conversa. É lícito pagar um imposto? Aí Jesus olha na moeda, pega eles no entendimento deles. O que você está vendo aí nessa moeda? De quem que é esse rosto aí? É de César. Então Jesus deixa o conselho, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que você não pode deixar, irmão, é entrar esse medo no teu coração, sabe? Teu destino, o teu futuro não está na mão de qualquer um. O teu futuro pertence ao Senhor. E você precisa começar a viver essa verdade, e entender essa verdade, e entrar nesse lugar, de confiar a sua vida ao Senhor, sabe? Então, você é responsável por mudar o ambiente à sua volta. Não quero dizer que você vai chegar se atravessando na conversa de todo mundo, mas se você não pode mudar para uma coisa boa, não participa, não entra. Se você for falar alguma coisa para alguém, se você for falar de um cabelo, de uma blusa, de um calçado, de um carro, de um emprego, de uma casa, de alguma coisa que a pessoa comprou, de alguma coisa que a pessoa veio te falar, se você tem alguma coisa boa para acrescentar, alguma coisa que vai edificar, você compartilha, senão você só escuta. Se talvez você, assim como eu, você tem que dar uma opinião, né? Porque eu tenho que falar alguma coisa, eu não posso passar batido. Se eu não falar, acho que eu nem durmo de noite. Mas então você pensa bem antes o que você vai falar, para ser uma coisa que edifica, irmão. Sabe? A Bíblia fala que é para nós estar contente com aqueles que estão contentes, se alegrar com aqueles que se alegram.
tá? E chorar com aqueles que choram. Então assim, irmão, saiba se comportar, saiba participar do momento. Às vezes a pessoa está tão empolgada contando um negócio para você que na vida dela é um acontecimento, é um milagre. E você, do mesmo jeito que eu, às vezes você não para ouvir, porque parece que você nasceu com 3 bocas, né? E 2 ouvidos só. Esse sou eu, não é você, esse sou eu. Sabe? Então aprende a ouvir, sabe? Aprende a falar aquilo que vai edificar. Como é bom, sabe? Uma palavra boa numa hora assim, ó, de desânimo. Sabe, os dias não são fáceis. Já tem um monte de agente do inimigo aí, que estão trabalhando para o inimigo, para ficar acusando a vida das pessoas. Sabe, mas você enche o teu coração com a palavra do Senhor. Porque a Bíblia fala que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Não é possível esconder uma candeia debaixo de uma mesa. E é isso que acontece, você começa a transbordar de coisa boa. Quando você vê, está saindo da tua boca só palavras que edificam. Presta atenção nisso. Não entristeçam o Espírito Santo, livrem-se de toda amargura, da indignação, da ira e gritaria, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Fernando, como que eu vou me livrar de toda a amargura? Perdoando-se mutuamente. Sabe, irmãos, cada pouco vem alguém aqui e fala a respeito de perdão. Sonda o teu coração. Quando você for orar, se é que você tem esse costume, coisa de crente, ficar orando, né? Todo dia dá uma oradinha, fala com Deus. Senhor, sonda o meu coração. Eu tenho que liberar perdão para alguém? Eu tenho que pedir perdão para alguém? Me ajuda, Senhor, a tirar essa amargura do meu coração. Sabe, irmão, a vida vai passando, você vai guardando rancor, vai guardando amargura no coração. Quando você vê, você se tornou uma pessoa sozinha, que está amarga. Você começa a colocar defeito em tudo, você começa só a reclamar. E quando você vê, nem você está prestando mais. Nem você está valendo a pena. Sabe? Então assim, ó, livre-se de toda raiz de amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda gritaria. Durante muito tempo na minha vida, eu vivi de uma maneira assim, ó, parecia que tinha uma mola pronta para saltar, assim, ó. Era uma buzinadinha no trânsito, pronto. Já vinha aquele ímpeto, lógico, eu sou uma pessoa polida, sou um cara educado, né? Eu sou estudado, né? Sou amigo da Angelina, né? Então, assim, irmãos, eu tenho educação, eu não vou fazer nada que vai me trazer uma vergonha, ou que eu possa me arrepender depois, a não ser que esteja muito fora de mim, né? Que seja muita buzinada, né? Mas é o seguinte, irmão, sabe o que acontece? É como se fosse uma tinta no meu coração, assim, ó. Quando você vê, já derramou. Aquela tua intenção, aquele teu ímpeto, de uma vez, assim, ó, aquilo que já passou, pronto. Não precisa mais nada, não precisa falar mais nada, já azedou, né? Já deu o que tinha que dar, já veio para fora aquilo. Senhor, por que eu estou guardando isso dentro do meu coração? Livrem-se de toda amargura, perdoando-se mutuamente. Aí você vai falar para mim, Fernando, mas você não sabe, né? Você não sabe o que fulano fez para mim? Você não sabe o que ele aprontou comigo? Se fosse com você, você também não ia perdoar. Aí tá, irmãos, aí é o seguinte, aí o Paulo rebenta nós. Assim como Deus os perdoou, ou nos perdoou em Cristo. Mandou o Filho dele único para morrer ali na cruz do Calvário, para perdoar a minha vida e a sua vida. É ser muito egoísta, irmão. Aproveitar do perdão de Jesus e não querer perdoar os outros, né? É ser muito egoísta. Então tá, irmãos, no segundo ponto, eu já estou quase acabando, tá? Você viu que hoje foi rapidinho, né? Segundo ponto, como ser aquele que suporta, suportando uns aos outros. Tá? O que acontece? Qual que é a finalidade do suporte? Suporte é aquele que sustenta, é uma escora, é um arrimo, aquele que auxilia, reforça ou apoia. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Tenha paciência. Então, até esses dias eu estava conversando com o Marcelo a respeito desse negócio de suportando uns aos outros, né?
Daí ele falou assim: olha, eu entendo que suportando é dando estrutura, é sendo suporte, é ajudando na hora que a pessoa precisa. E eu falei: olha, Marcelo, eu já entendo assim, que suportando é mais ou menos que nem fosse assim, ó, tolerando fulano de tal. Sabe quando a pessoa fala assim: olha, não suporta aquela pessoa? Já escutou isso aí, não? Eu já imaginava assim: olha, Paulo dando um conselho para nós, somos da igreja, que nós somos crentes, nós somos bonzinhos. Então, já que você é crente, você é bonzinho, ó, suporta os outros, pelo amor de Deus, você que entende um pouquinho mais, ó, né, tem um pouquinho de graça com essa pessoa, né, suporta ela, mesmo que ela é insuportável, né, insuportante, né, insuportável com purgante, insuportante, mesmo que ela seja insuportante, suporta ela, porque você teve um pouquinho mais de chance. Mas na verdade, irmãos, assim, ó, pode caber isso aqui também, mas na verdade essa questão assim, ó, é de dar suporte mesmo. E se você for ler ali em Efésios 5:21, ele diz assim, ó, sujeite-se uns aos outros. Geralmente a gente fala da sujeição da mulher com relação ao marido, mas antes de falar isso da mulher e do marido, o Paulo joga essa para nós. Nós precisamos estar sujeitos uns aos outros. Sabe como? Mesmo que você não consiga, porque você é muito especial, assim que nem eu sou também. Tem esse negócio de ficar sujeitando para todo mundo. Eu sou um espírito livre, né? Não sujeito para ninguém. Eu casei com 18 anos, eu tenho geladeira desde 18 anos lá na minha casa, né? Que eu posso abrir, a minha mulher também, a minha filha. Cadê minha filha? Está ali toda bonitinha. Entendeu? Por temor ao Senhor. Não é por você, não é porque você é bonzinho, é por temor ao Senhor. Aí eu vou falar assim: é fácil? Você acha que é fácil mesmo, sujeitar uns aos outros? Se fosse fácil, irmãos, ele não precisava ameaçar desse jeito. Se você não consegue por você, por temor ao Senhor. Isso é uma ameaça, ele está te ameaçando, ó. Se você não aguenta por você, ó, por temor ao Senhor, hein? Que nem diz os meus amigos, senão Deus vai pesar a mão, né? Mas não é, gente, não é que seja assim, mas não é fácil, tá? Dando suporte. Como que eu posso dar suporte para o meu irmão? Como que eu posso ser um suporte na vida dele? Como que eu posso ajudar ele? Como eu posso, assim, reforçar para que ele possa passar uma vida melhor? Para que ele possa ter ajuda na hora que ele precisa? Sabe, irmãos, aqui eu coloquei assim, ó, bem legalzinho, ó. De todas as maneiras possíveis e imagináveis. Sendo um bom testemunho na vida dele. Como? De todas as maneiras possíveis e imagináveis, da maneira que você pensar, que seja para ser um suporte na vida do teu irmão. Mas para ficar mais fácil, você pode começar utilizando o seu dom, aquilo em que você tem mais facilidade. Eu mesmo, ó, eu tenho facilidade de falar. Eu tenho facilidade, então eu posso ajudar um irmão falando. Se tiver algum irmão que precisa ouvir, fala comigo, né? Estava brincando acho que foi com o Marcelo esses dias, né? Se eu fosse o Samuel, eu ia falar assim: ouve, Senhor, que o teu servo fala, né? Que você sabe que é o contrário, né? Ele fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve, né? Se o Eli viesse falar para mim, você fala: Fernando, quando o Senhor falar, você fala assim: ouve, Senhor, que o teu servo fala. Esse sou eu sou assim. Então você usa o teu dom para ajudar a dar suporte para o teu irmão. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de preparar para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Irmãos, ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Vai todo mundo, não estou dizendo que vai todo mundo junto, não estou dizendo que vai todo mundo no mesmo passo, não vou dizendo para você que vai todo mundo com o mesmo entendimento, mas é até que todos alcancemos a unidade da fé e cheguemos à maturidade. Ah, Fernando, mas você fica falando de ser maduro, de ser um crente maduro. Sabe, eu me lembro aqui, ó, quando o Jetro deu aquele conselho para o Moisés: olha, Moisés,
Você está julgando o povo aí sozinho, você passa o dia inteiro sentado e o povo passa o dia inteiro de pé. O que você faz, Moisés? Procura dentre o povo homens capazes. Põe por chefe de 10, 50, 100 e 1000. Se eu não me engano, né? É mais ou menos isso daí. Reparte essa carga com o povo. Porque senão, você não vai dar conta. Né? Então, o que eu quero chamar a atenção de você? Tinha aquele que podia organizar 10 homens. Aquele que podia dar conta de 50 homens. Mas tinha aquele que podia dar conta de 100 homens, bem como aquele que podia dar conta de 1000 homens. É a mesma preparação? É o mesmo nível de maturidade? Talvez não. Mas até que todos cheguemos à maturidade. Sabe, irmão? De verdade mesmo. Talvez você ache que não tem muita importância, mas tem uma palavra na Bíblia que diz assim, ó, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele difere do escravo, exceto que ele é dono de tudo. Mas está assim, ó, cuidado, né? Por cuidadores, por tutores, até que ele consiga atingir a determinada idade. Então, irmão, você que vem caminhando nesse caminho do Jesus, que está sendo assim, ó, incentivado a ler a palavra, a buscar entender da palavra, a buscar assim desenvolver uma vida com Cristo, um relacionamento com Deus, sabe, a dar ouvido ao Espírito Santo. Para quê? Para você madurar. Para quê? Para você ter acesso, sabe, a um outro nível, a um outro lugar, sabe, há um lugar assim, ó, para quem é maduro, para quem é firme, para quem é fortalecido. Então assim, ó, se esforce, busque crescer na graça, busque crescer no conhecimento, para você ter uma vida assim, ó, profunda com Deus, que não seja qualquer vento de doutrina, que nem ele diz, que não seja qualquer coisa que aconteça contra a tua vida, que te abale tão profundamente, que você fique tão desesperado, mas que você possa ter realmente um relacionamento com Deus. Sabe, aqui eu me lembrei de Hebreus 12:1, que ele diz assim, ó, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos para trás todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 11, irmãos, é ali a galeria dos heróis da fé. Vai falar da vida de cada um daqueles grandes nomes do Velho Testamento. Enfim, pela fé fulano fez isso, pela fé fulano fez aquilo, fulano alcançou isso, sabe? É uma galeria de testemunho. E nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, sabe? Nós podemos deixar para trás todo o embaraço. O que tem embaraçado a tua vida? O que tem impedido você de viver dessa maneira? Da maneira de ser assim, um suporte na vida do teu irmão. Muitas vezes umas coisinhas tão pequenas, que acabam minando e atrapalhando a nossa vida, né? De desenrolar uma vida com Deus. Agora que você já sabe como tem que andar, e que tem que ser suporte na vida do seu irmão, talvez você está pensando assim, Fernando, não é possível, não vou. Tudo bem assim, ó, aqueles primeiros requisitos que você colocou aí, que é ser humilde e ser dócil, tudo bem. Agora, paciência é meu segundo nome. O problema é o primeiro, né? Qual que é o primeiro? É sem paciência. Terceiro ponto, irmãos. Como que nós vamos conseguir? Esse é o terceiro ponto, é o ponto final. Faltam só umas 2 paginazinhas aqui, agora já estou acabando de sério mesmo. Em amor, suportando uns aos outros em amor. Aí, resumindo, eu coloquei aqui, ó, ande de acordo com aquilo que você foi chamado para fazer, sendo suporte, estrutura e apoio uns dos outros em amor. E aqui, irmãos, eu me lembrei de 1 Coríntios 13:3, que diz assim, ó, que ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado,
se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Até resumir bem aqui esse versículo assim, ó, tem aquele sem dor, sem ganho, né? Então assim, ó, sem amor, sem valor. Se não tiver amor, não adianta nada. É só como um sino, né? Que tine, né? Aquele barulho. Como que eu vou conseguir, Fernando, andar desse jeito? Efésios 5:2, Paulo diz assim, ó, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Andai em amor, canal do fluir do amor de Deus. Sabe, irmãos, é assim, ó, essa parte do amor é uma parte muito importante, porque você pensa assim, não, Fernando, mas eu não tenho todo esse amor que você está falando aí para amar o irmão nesse ponto, né? De ter paciência com ele, aí eu explico de novo, aí ele erra de novo, aí eu falo de novo mais uma vez. Com paciência, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, suportando uns aos outros em amor, com paciência. Esse dia conversando, cheguei à seguinte conclusão, irmão. Se nós não tiver amor, não tem jeito de fazer as coisas. Se não tiver amor, não tem jeito, não vai. Sabe por que não vai? Porque assim, ó, sem você amar, sem você acreditar, sem você estar voltado para aquilo, não dá certo. Sem amor não tem uma entrega, você não consegue entregar o teu coração por inteiro para aquilo que você não ama, para aquilo que você não vê assim, ó, um resultado, um futuro, sei lá, como que eu posso explicar melhor isso aqui? Não tem uma entrega absoluta. Então você vai até tal ponto, você coloca assim, ó, até aqui eu vou, passou disso aqui não. Aqui é um limite, ó. Pegue, até aqui eu consigo ir. Até aqui eu abro mão. Esse aqui é o meu limite. Daqui para lá eu não passo. Aí eu estava lembrando que a Bíblia diz assim, que o verdadeiro amor, ele lança fora o quê? Todo medo. E por que a gente não entrega de verdade? Por que a gente não consegue colocar esse nosso coração para amar realmente, para viver essa vida que Cristo nos chamou para fazer? Porque nós temos medo. Nós temos medo de se machucar. E eu tenho um testemunho meu, que eu tenho um coração assim, muito apegado para amar as pessoas. O que eu não tenho é filtro. Então eu saio amando todo mundo. E daí cada pouco eu tomava uma assim, ó, e eu ficava muito chateado. E esses dias eu orando, aí Deus foi me mostrando no meu coração, olha, você fez isso por fulano, e você esperava isso em troca. E você não teve isso em troca. Então eu lembro, irmão, do dia que eu falei assim para Deus, ó, Senhor, eu não vou amar mais ninguém. Porque o que acontece, Jesus? Eu não tenho filtro, eu saio amando todo mundo, eu sou um poço de amor. E daí o que acontece? As pessoas me machucam, eu não sei filtrar isso aí, ó, isso aqui dá para amar, isso aqui não dá, vai até aqui, não vai. Entendeu? Então é o seguinte, vamos nivelar por baixo, não vou amar mais ninguém. Vou fechar o meu coração, ninguém entra, ninguém sai, e acabou. Entendeu? O que é isso? É uma maneira da carne de proteger a nossa vida. Você está entendendo? Você não quer sofrer. Você não quer, quem quer sofrer aqui? Não tem uma mão erguida. Embora vocês vieram no culto num frio desse aqui, né? Entendeu? Mas ninguém quer sofrer, gente. Ninguém quer sofrer. Aí o que você faz? Aí você começa a colocar umas situações assim, ó. Eu preciso me proteger. Eu não quero mais me magoar. Eu não quero mais me ferir. Eu não quero sofrer. Só que daí é o seguinte, gente. Olha só como é que é. Esse mesmo muro de proteção, essa mesma concha que você faz para se proteger, tá? Ele não deixa o amor chegar também, ele está protegendo aqui, ó, não passa nada. Então você não recebe amor, e você vai desnutrindo de amor, e você vai ficando amargo. E o Paulo já deu um conselho ali, que é para nós evitar essa parada de ficar amargurado, sabe? E eu lembrei o dia que eu fiz essa oração, aí eu falei, Senhor, me perdoa. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu só estava querendo eu mesmo me cuidar. E muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer as coisas do Jesus na força do nosso braço. E daí nós não conseguimos entregar de verdade mesmo. Porque nós, assim, ó, você desconfia que o Jesus está no processo da coisa. Mas lá no fundo você não tem certeza. Aí vai você com a tua força, né?
fazendo do teu jeito. Aí cada pouco dá um revés assim, ó, aí você toma uma e você sai assim, ó, né? Que nem bateu na cabeça na parede, meio andando no escuro. Aí você volta para trás, aí você quer dar uma desculpinha, você quer ajudar Deus a fazer uma coisa ou outra, sabe? Mas de verdade mesmo, não faz nada, só sofre. Aí nesse dia que eu orei, irmãos, é assim, ó, eu vi como se fosse um galão de 200 litros, assim, ó. Se vocês já assistiram o desenho das meninas superpoderosas, você sabe. Como se caísse assim, ó, uma cachoeira de amor dentro daquele tambor, assim, ó. Mas era com luz, e era cor-de-rosa, e tinha um monte de coisa, assim. Bem animado, que era de uma maneira para mim entender. Aí você imagina assim, ó, caindo uma água assim, ó, que nunca termina, cara. E que o pessoal pode levar esse amor, e pode levar, e assim, ó, e nunca vai acabar, e tem mais, e pegue, porque está sobrando. Sabe, porque eu fui muito amado. Eu recebi muito amor, eu recebo muito amor. Não tem como você me roubar, não tem como você me machucar, não tem o que você fazer que vai me tirar esse amor. Mas eu preciso entender que eu sou um canal do fluir de Deus. Eu não tenho todo esse amor, não é meu, eu recebo. E da maneira que eu recebo, eu transbordo. É assim que funciona. E muitas vezes nós estamos aqui, ó, protegidos, com medo da morte. E a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Como também Cristo vos amou e se entregou por nós em oferta e sacrifício, um sacrifício vivo. Da mesma maneira como Cristo nos amou e se entregou, Ele te amou primeiro. Ele capacita você a amar o teu irmão, a fazer a tua parte, a suportar o teu irmão em amor. Paulo, preso por amor a Cristo. Sabe, irmãos, o Paulo estava ali, ó, pronto para morrer. O que foi que esse cara entendeu? Você vê que o Paulo era um cara de pedigree, assim, ó, ele era bem nascido. Quando ele dá a ficha dele lá, ele fala assim, ó, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Quanto ao trato da lei, né? Fariseu, é isso? É isso, fariseu. Que era uma tribo lá que entendia de toda a parte da lei. Sabe, irmãos, era só ele negar esse negócio de Jesus e sair fora. Já não morria, ia viver uma vida lá onde que ele quisesse. Entendido, estudado, tinha recurso. Mas ele compreendeu que o resto nada tem valor. Se nós não estivermos fazendo de acordo com aquilo que Deus planejou para nós. Aí, em Efésios 3:14, ele coloca assim, ó, por essa razão, coloco-me de joelho diante do Pai, para que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Capítulo 3:17 diz assim, ó, para que Cristo habite no coração de vocês. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, arraigado, que as tuas raízes estejam baseadas em amor, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Não tem outro jeito. É conhecendo a Cristo e o amor de Cristo, e esse amor transbordando na nossa vida. Então, viva da maneira correta, andando de acordo com aquilo que você foi chamado para fazer, sendo suporte, sendo auxílio, sendo estrutura, sendo apoio, com toda a paciência, em amor, em amor. João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Sabe, será que hoje nós somos capazes de abrir mão da nossa vida para entregar a nossa vida pelos nossos amigos? E eu não estou dizendo, irmão, que você vai aqui agora pedir para tomar um tiro pelo teu amigo. Não é isso. Mas será que nós estamos dispostos a gastar a nossa vida
na presença de Deus, para receber dele aquilo que ele tem para nós, para que nós possamos ser agentes de transformação. Como assim, Fernando? Eu recebo de Deus, eu entendo como é que faz, eu começo a fazer e eu começo a impactar a minha geração. Eu começo a mudar o ambiente onde eu fui colocado. O amor do Senhor pode fluir através da minha vida, não importa onde eu estou, se eu estou lá no meu trabalho, se eu estou lá na escola, se eu estou na faculdade, se eu estou no banco, né? Fui lá no banco para ver um cartão meu que tinha cancelado. A gerente começou a me perguntar umas coisas da minha conta. Eu falei, você que está perguntando. Aí ela perguntou assim, viu, mas está aqui que a tua profissão é vendedor? Não mais. Não mais. Por quê? Porque Jesus mudou a minha vida. Ele falou para mim que sou um administrador. Você que está perguntando. E daí eu fui contando. Sabe, irmãos, fui dando um testemunho para ela. Daí eu falei assim, você deve achar que eu sou meio louco e tal, totalmente louco. Não. Nos últimos 2 anos passei umas situações na minha vida que se não acreditasse em Deus, sabe, irmãos, lá no banco, perto de todo mundo, sabe, eu sou responsável, assim como Cristo entregou a sua vida por nós. Nós temos que estar disposto a entender esse amor. Nós só vamos conseguir suportar uns aos outros em amor a partir do momento que nós começarmos a compreender com quão grande amor nós fomos alcançados. Amém? Você vê que já acabou. Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, aqui na Tua casa, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de compartilhar, Senhor, com os meus irmãos, dessa palavra, Senhor, que o Senhor tem falado ao meu coração. Ajuda-nos, Senhor, que essa palavra possa entrar, Senhor, no nosso coração, que nós possamos meditar, Senhor, durante a semana, durante o mês, durante o ano, durante a nossa vida, para que possamos, Senhor, realmente andar da maneira, Senhor, que compete para nós, sendo, Senhor, realmente um suporte, uma estrutura, suportando com paciência os nossos irmãos em amor, esse amor que vem do Senhor, Pai, e transforma, Pai, as nossas vidas, e nos capacita a viver, Senhor, e receber esse amor que vem de Ti, esse amor que transforma, Senhor, esse amor que muda, esse amor que sustenta, esse amor que cura, esse amor que sara, Pai, todas as feridas, esse amor que lança fora, Pai, todo o medo. Senhor, que nós possamos confiar, Pai, e entrar nesse lugar, Senhor, de intimidade profunda contigo, que o Senhor nos leve a esse caminho, Senhor, que o Senhor nos ensine a orar, Pai, que o Senhor nos ensine, Pai, como ler a Tua palavra, como jejuar, Pai, como buscar mais de Ti, como meditar na Tua palavra dia e noite, como não se afastar desse livro, Senhor, e cuidar, Senhor, ter nele as palavras de vida eterna, para que nós possamos ser realmente, Senhor, impactados pela Tua palavra, e possamos ser, Senhor, agentes de transformação nessa geração, que o Senhor tem nos levantado, Pai, nos capacita a cada dia, a andar de acordo, Pai, com a Tua vontade, Pai. Muda, Senhor, as nossas vidas, abre, Senhor, os nossos olhos, fala, Senhor, ao nosso coração, que possamos estar sensíveis ao toque, Pai, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.